Atos 2, a partir do versículo 1. Joia. Eu quero te convidar a ler a palavra. Nós vamos percorrer alguns versículos aqui hoje. Eu quero te convidar a ler esses versículos como o pastor César sempre lê a Bíblia. Quem lembra? Quem sabe como é que ele filosofa? Pastor César pega algum versículo e aí ele começa a se transformar em um personagem e entra lá dentro, começa a observar as pregações dele. Ele pega uma visão ali que você fala, como é que eu não pensei nisso antes? Então, vamos tentar enxergar um pouquinho lá dentro. Se imagina um personagem lá dentro daquele contexto bíblico que a gente vai ler. Atos 2, a partir do versículo 1, fala o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, olha que doideira. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos desde já por essa noite, pedimos que o Senhor possa falar conosco, aos nossos corações, trazer, Deus, uma mensagem que venha diretamente dos céus para cada um de nós. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Klinger, estou aqui na igreja há mais ou menos, 2009, há mais ou menos 15 anos. Cheguei aqui para estudar em 2009, fiz engenharia civil na UFV, e aí acabei ficando para mestrado, doutorado, e por aqui estou até hoje. E nessa mensagem, eu dei o nome de Pentecostes ao abandono do Espírito Santo. Se eu perguntar aqui, quem já teve algum tipo de experiência com o Espírito Santo, eu tenho certeza que a maioria vai levantar a mão. E aí você vai lembrar de algum momento que provavelmente deve ter sido no encontro com Deus, ou talvez em um culto de virada, talvez no Geração Viva, a gente acabou de passar, mês passado, ou talvez num point, ou ainda num culto de domingo, pode ter sido na célula, pode ter sido em uma oração 7 horas da manhã aqui, mas provavelmente, esse momento que você vai lembrar foi onde você teve aquele contato, aquela experiência com Deus ali lá no profundo da alma. Você saiu do culto falando assim, cara, hoje o pau quebrou. E aí, a gente vai ver, a gente vai buscar, desde aqui em Atos 2, que esses momentos geralmente estão atrelados àquilo que a gente chama de atuação do Espírito Santo e através dos dons espirituais, o que a Bíblia também vai trazer como os dons do Espírito Santo. E nessa mensagem, eu quero trazer para você a história não contada da verdadeira atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, como que foi naquela época, quando a história foi dividida em antes e depois de Cristo, e como que acontece até hoje. E como que eu sei se de fato eu tenho o Espírito Santo? Você já reparou que tem épocas na vida da gente que parece que a gente está com, vamos falar um linguajar bem de crente aqui, com a botija lá em cima, mas tem época também que parece que está meio down, não está muito legal, e aí você para e pensa, o que está faltando? Será que eu estou mal na fita com Deus? Ou alguma coisa está acontecendo? Será que é só pecado que afasta a gente de Deus? E quem que entra nesse meio termo, nesse meio tempo aí para falar, quem que cutuca a gente e fala assim, vamos pensar sobre o que está acontecendo? Beleza? Então, se a gente voltar aqui em Atos, se você for pegar lá em Atos capítulo 1, a gente vai ver um momento muito ímpar, muito bacana na história, que é a ascensão de Jesus. Jesus é crucificado, ele vem para cumprir uma promessa, e aí, o que vai acontecer?
é que, depois de ressuscitar, Jesus vem conversar com os discípulos e vai falar o seguinte: até aqui vocês estiveram comigo, só que agora eu não consigo continuar mais pegando na mãozinha, agora é com vocês. Vocês fizeram um estágio comigo, não tem estágio na faculdade? Vocês fizeram um estágio aqui comigo, mas a partir de agora é com vocês. E aí, ele falou o seguinte: eles se reuniam, né? Depois dessa volta, depois da ressurreição, Jesus falou: vocês vão continuar em oração, né? O que vem por aí é muito maior. Já mandou lá uma mensagem no grupo do WhatsApp dos discípulos, falei assim: prepara. E aí o que vem por aí é muito maior, porque antes a gente estava, né, aqui em Jerusalém, estava rodando, e você aprendeu um pouco, né, sobre o que é ser um verdadeiro crente. Só que agora eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês desamparados. Eu vou mandar alguém que vai levar vocês a cumprir aquilo que vocês vieram na terra para cumprir. E aí, o que vai acontecer é, ele fala: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Se você pegar Atos, você vai ver uma interpretação, né, dentro desse contexto. Se você pegar Lucas, vai falar sobre o mesmo texto com uma forma diferente. Não é que o Espírito Santo, né, esse alguém, esse poder que vai vir, não é que o Espírito Santo ainda não agisse, ainda não habitasse no meio da igreja. Ele habitava. Você vai ver a palavra falando do Espírito Santo com o povo de Israel no Antigo Testamento. Você vai ver a Bíblia falar do Espírito Santo com João Batista no ventre da mãe. O Espírito Santo agia sobre os profetas. Tudo isso antes dessa mensagem de Jesus. Só que agora ia começar o estágio daquela turma que teve o contato presencial ali com Jesus. Por isso, o Espírito Santo agora viria para capacitar essa turma que não teria mais o Jesus em carne e osso com eles. Então, o Espírito Santo já habitava com o povo desde o Antigo Testamento, mas agora ele viria para capacitar a igreja nessa difícil missão, porque é difícil, de levar o Evangelho. Por quê? Foi para isso que Jesus veio, para nos salvar e permitir ou capacitar que nós pudéssemos levar mais pessoas a Deus. E nisso aí, se você pegar a partir de Atos 2, né, vou voltar no verso 4 e vou caminhar um pouquinho, a gente vai ver o seguinte: lembra lá, né, de se inserir no contexto, lá, pastor César. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se esse som, tem gente que acha que é um vento que entrou ali no cenáculo, né, o primeiro andar de uma casa onde o pessoal se reunia e fez um vendaval. Não, a Bíblia fala sobre um som, né, que lembrava ali, semelhante a um vento, né, o vento veemente, que algumas versões vão trazer. Ouvindo-se esse som, no verso 6, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Tinha gente de diversos povos que não falavam a mesma língua, e chegando lá eles começaram a escutar o que a Bíblia vai chamar de maravilhas que eles estavam profetizando, que eles estavam divulgando, mas na língua de cada um deles. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, no versículo 7, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que a gente escuta, cada um de nós, em nossa própria língua materna? E aí ele vai citar, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, nome bom você colocar nos seus meninos, Frígia, Panfilha, Egito
e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, o povo ficava perplexo. Todos perguntavam uns aos outros, mas o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Imagina você ter que chegar para um povo ali, meio de crente, e falar assim, ó, não tem como estar bêbado, são 9 horas da manhã ainda. E aí, versículo 16, pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito, olha a profecia, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. E aí depois de todo aquele contexto, de todo aquele reboliço que foi, o que acontece? A gente vai ver, falando no versículo 41, eis os que aceitaram a mensagem, foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Isso foi quando? Foi na primeira vez que o Espírito Santo manifestou depois da ascensão de Jesus. Na primeira vez que isso aconteceu, Jesus falou, ó, fica em Jerusalém, porque o pau vai quebrar lá. E aí, 3.000 almas convertidas. Em um evento, para pensar, em um evento que foi basicamente o contrário do que aconteceu na construção da Torre de Babel. Na construção da Torre de Babel, Deus confundiu as línguas dos povos, e aí cada povo começou a falar em uma língua que o colega do lado dele não entendia. Eu estava vendo, foi ontem, na internet, sei lá, acho que foi Instagram que eu vi, uma empresa divulgando curso de inglês, francês, espanhol. Adivinha como é que chama a empresa? Babel. Falei, gente, olha que nome criativo, Babel, faz todo sentido. E aí, beleza. O que aconteceu então em Pentecostes? Foi a manifestação do Espírito Santo a partir, ou através desses dons espirituais. E a gente está falando aqui de que dons? O que a Bíblia traz como dons espirituais? Ela vai citar sabedoria, ciência, fé, dom de curar, maravilhas, profecia, discernimento, línguas estranhas e interpretação. Bom, beleza. O problema, quando a gente fala em dons espirituais, é que qual desses dons é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Dons de línguas. Para muita gente, ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas. E aí, cara, isso gera muito problema para muita gente, principalmente novo convertido. Eu já cansei de ir em retiro, onde o pau estava quebrando, você via até demônio saindo correndo, monte, então era muito bacana. O pessoal estava lá orando, pastor orando, o pau quebrando, e a gente começava a ver vulto, saindo correndo assim, ó, atrás das árvores. É do que? Demônio. E aí, nesses retiros, o que acontecia? Era gente caindo para um lado, caindo para o outro, tinha gente que estava endemoniado, tinha gente que estava cheio do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, quando ele te pega bacana, você perde as forças. A carne perde as forças para quê? Para a atuação do Espírito de Deus. E isso também te faz cair. Eu já cansei de cair. Só que, e se você não caiu até hoje, nada, nenhum problema com isso. Só que a gente associa que
ter um contato, né, receber o Espírito Santo, muitas vezes está associado com um único dom, falar em línguas, por exemplo, e na verdade a gente tem aqui uma lista, para a gente começar a pensar, será que eu sou batizado com o Espírito Santo? E eu me sentia mal, porque nesses retiros, eu via muita gente falando línguas, sobre raiz, me canta, para um lado, e eu não falava. Cara, eu tentava, e olha que eu tentei, eu fiz força, tentava balançar o beiço ali, mas não saía de jeito nenhum. Falei, tem alguma coisa errada, não é possível. E aí depois que eu fui descobrir que nem todo mundo precisa falar em línguas, nem todo mundo precisa profetizar para você poder falar que você tem o Espírito Santo. Bom, beleza. Agora, como é que eu faço então para saber se eu ou se o meu colega do lado tem de fato essa presença do Espírito Santo? É o Espírito que vai guiar as nossas vidas. Por quê? Eu me converti. Então, acredito que a partir de agora eu tenho um relacionamento mais próximo com Deus. E esse relacionamento está relacionado com eu ter a minha vida guiada pelo Espírito Santo. Mas eu também preciso te dizer o seguinte: a melhor forma de você saber se você tem o Espírito Santo guiando ou não a sua vida, não é porque você fala ou não em língua, e nem é porque você profetiza ou você libera a cura e a pessoa está curada no mesmo instante. A Bíblia vai falar, sim, dessa manifestação dos dons espirituais, só que tudo isso vem para mostrar como que a gente adora a um Deus que é vivo e ele ainda manifesta o sobrenatural. Dom espiritual é o sobrenatural no nosso meio físico. Então, o que vai além disso? Se você pegar para ver em Mateus 7, versículo 22 e 23, Jesus vai falar o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? O que é profetizar? Dom do Espírito Santo. Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi, não, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Bom, então não dá para eu confiar plenamente que quem está manifestando os dons, quem está falando em línguas, quem está profetizando, é de fato cheio do Espírito Santo. Tem alguma coisa nisso aí. E aí, Paulo vai falar lá em Efésios 2, a partir do versículo 1, o seguinte. Presta atenção nisso aqui, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Opa, tem alguma coisa aqui. Seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. E ele termina o seguinte, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uai, então peraí, vamos pensar. Se eu me converti, eu tenho agora uma vida diferente. Se eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, e eu ressuscitei com Cristo, não é possível que eu não recebi o Espírito Santo. Então tem alguma coisa nisso aí. E aí, qual vai ser, portanto, essa evidência que você tem, e mais do que ter, que você é cheio do Espírito Santo? Será que é exatamente por eu manifestar alguns dons, ou é pelos resultados que o Espírito Santo demonstra através de mim? Eu acho que vai estar mais relacionado com esses resultados
e vamos ver aqui, ó. Paulo vai dizer, lá em Gálatas 5, versículo 16, o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Opa! E em Gálatas 5, 22, ele fala aqui, mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Olha, é a segunda vez nesse texto, nesse trecho, que ele vai falar o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus, aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que se converteram, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, de que Espírito que ele está falando? Espírito Santo. Andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O Igor está aqui, o Igor fala em línguas. A Abigail interpreta ainda as línguas do Igor. Beleza, isso aqui, ó, dons do Espírito Santo, 2 dons diferentes. Não tem porquê eu ter inveja dos dois que estão lá, falando em línguas, estão interpretando. Eu estou do lado, estou buscando a Deus e nada, não sai nada. Por quê? Porque não é só dom de línguas, não é só interpretação, que são dons do Espírito Santo. E, além disso, o que eu preciso lembrar? Que mais do que manifestar a evidência de você ter ou não o Espírito Santo, está nesses frutos, está nesses resultados. Então, a evidência é, se lá na faculdade, lá no meu trabalho, lá na escola, eu sou mais manso do que ontem, eu sou mais alegre, eu sou bondoso, eu sou misericordioso, isso tende a levar uma pessoa, um colega de faculdade, a se achegar a Deus pelo meu testemunho, muito mais do que eu começar a falar em línguas do lado dele na igreja, o cara acabou de chegar. E tem gente que tem muito problema com isso aqui, eu não volto naquela igreja mais não, o povo é tudo doido, sai falando uns negócios lá que eu não entendo nada e não volta. Então, meu camarada, o que vai acontecer é, o Espírito Santo veio para nos tornar mais parecidos com Cristo. E o que Jesus falou? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A nossa missão aqui na Terra é, a partir dessa ajuda do Espírito Santo, levar mais pessoas a Deus. E muitas vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho, porque a gente quer estudar, quer fazer faculdade, quer ter um bom trabalho, quer ganhar bem, quer constituir família, só que a gente esquece que tudo isso é digno, a gente precisa de tudo isso, mas não é o objetivo principal enquanto a gente está aqui nessa vida terrena. E para que eu possa levar mais pessoas a Deus, eu preciso me parecer mais com Jesus e o Espírito Santo que vai me capacitar para isso. É para isso que o Espírito Santo desceu. Como é então que eu vou saber se eu estou evidenciando, como é que eu sei se o Espírito Santo está na minha vida? Não é você chegar lá no grupo de WhatsApp da família. Quem tem grupo de WhatsApp da família aí? Ó, muita gente, né? Não é você chegar lá no grupo de WhatsApp da família, pegar aquela imagem da pomba descendo, e aí embaixo está escrito assim, ó, se você ama Jesus, comente amém. Não, não é isso. Sabe como que o Espírito Santo manifesta a presença dele nas nossas vidas? É quando você abre o Instagram. Quem tem Instagram? É quando você abre o TikTok. Quem tem TikTok? Ó, tem gente que tem TikTok. É quando você abre qualquer rede social e não fica aparecendo aqueles biquínis cavadão assim, ó, pulando e rebolando na sua frente. Isso pode ser tanto para homem quanto para mulher, né? O cara tá lá todo saradão, peladão, sem camisa, e aí você tá rolando o feed. E aquele negócio não para de aparecer. Clínio, o que isso tem a ver? O que o Espírito Santo tem a ver com se aparece na minha tela os popozudos lá, as popozudas lá, rebolando ou não? Fácil. Quem sabe como que o Instagram mostra para você
as postagens. Tem um negócio chamado algoritmo, que foi criado pelos gênios das redes sociais. Tio Zuck é um deles. E aí funciona basicamente o seguinte: você está lá, você acabou de criar uma conta no Instagram. E aí você abre lá o Explorar, ou está lá rolando o feed, e aparece uma imagem de cachorrinho. Ó, filhotinho, bacana. Quem gosta de cachorro aqui? Eu gosto. E aí você para e fica vendo ali, ó, 3 segundos a foto do cachorrinho. Aí você pode até curtir. Você fechou o Instagram, foi fazer outra coisa, foi estudar, trabalhar. Depois você voltou, abriu de novo o Instagram. Adivinha o que começou a aparecer com mais frequência? Cachorrinho. E aí funciona da seguinte forma: se você começa a pesquisar sobre cachorrinho, começa a ver muito foto de cachorrinho, vai aparecer mais, adivinha? Cachorrinho. Se você começa a pesquisar coisas sobre futebol, vai aparecer mais coisas sobre futebol. Se você começa a pesquisar mais sobre nutrição, vai aparecer mais nutrição. A Abigail vai pular lá fazendo marmita e te ensinar a comer saudável. Se você começa a pesquisar mais sobre bumbum de fora, não vai aparecer mais cachorrinho, vai aparecer outra coisa. Bom, beleza. Agora, o que o Espírito Santo tem a ver com isso? Tem algum problema em ter rede social? Para mim, não. Eu larguei uma CLT, uma carteira assinada, com um salário razoável. E estou para te dizer que hoje eu passo 90% do meu tempo de trabalho na frente de rede social. E ainda tirei uma outra pessoa, minha esposa, da advocacia para fazer quase que a mesma coisa que eu. O pai dela entrou em parafuso quando ele descobriu. Então, o problema não é você ter a rede social. O problema está naquilo que você passa, que você gasta tempo fazendo, lá dentro. Algum problema em ter TikTok? Não. Tem muita gente que mete o pau no TikTok, mas está lá, ó. Daqui a pouco começa o Big Brother e vai estar lá vendo aquela porcaria, né? Patrocinadora da pastora Anitta. Então, problema nenhum em ter. O negócio é o que você está fazendo lá dentro. E aí, o que vai acontecer? Saiu uma reportagem há pouco tempo, que a geração Z, quem que é geração Z? Os nascidos entre 1990 e 2010, essa turma faz mais pesquisa hoje no TikTok do que no próprio Google. Olha que doideira. Às vezes essa fonte não é muito confiável, mas está lá, é reportagem. As pessoas da minha idade, até 20 anos mais novas, estão pesquisando sobre nutrição, sobre medicina, sobre jardinagem, sobre confeitaria, mais no TikTok do que no próprio Google. Eu vou confessar um negócio aqui, não é pecado não. Eu sou apaixonado em abrir o TikTok e começar a ver aqueles dermatologistas, o pessoal da estética, espremendo cravo, cara, espinha. Nossa, aquele negócio é uma terapia. É bom demais. Mas, então, o negócio não é ter a rede social. Kawaii, YouTube, LinkedIn. LinkedIn é uma baita de uma rede profissional bacana para você ter. Não é ter Instagram, Facebook. O problema é o que você está fazendo lá dentro. E aí, a gente poderia entrar ainda em um outro assunto. Talvez os seus pais não vão gostar muito de eu falar isso aqui. Mas tem muita gente hoje, desde adolescente, de 14 anos, até senhores de 70 anos, que largaram a profissão para ficar o dia inteiro na frente da internet. Na frente do TikTok, do Instagram, dentre essas outras redes. Tem muito adolescente que está lá, nos 17 para 18 anos, que não quer saber de fazer faculdade. Você está ouvindo isso de quem fez 5 anos de graduação, mais 2 de mestrado, mais 3 de doutorado. Eu passei 10 anos dentro da UFV, e se você me perguntasse, você faria tudo de novo? Com isso aqui em mãos hoje, eu estou para te dizer que não. Eu
estou para te dizer que não. Por quê? Porque você consegue fazer dinheiro, você consegue ter uma boa remuneração, ter uma namorada, porque você não vai arrumar uma namorada para pedir dinheiro para o seu pai para pagar o lanche depois do point. Teve gente que está rindo aí, ó. Você vai ver que tem muita gente, às vezes colegas seus, que não quer saber de diploma, porque descobriu que existe vida profissional além da graduação. Mas esse é um assunto para uma outra hora, um outro evento, a gente fala mais sobre isso. Como então que essas redes sociais vão conseguir lucro? Porque a rede social é para isso. O tio Zuck não criou lá o Facebook lá atrás, depois o Instagram, só para um mero entretenimento. O cara é bilionário, por dia ele faz bilhões, caso você não saiba, com essas redes sociais. De que forma? Já reparou que quando você está lá, rolando o feed, ou abre o explorar, a cada 3, 4 postagens, aparece um negócio assim, ó, patrocinado. O que é esse patrocinado? É uma empresa, ou é um profissional, que está pagando o tio Zuck para fazer aquela postagem dele, chegar para mais pessoas. Se você entrar no meu Instagram hoje, daqui 24 horas vai estar aparecendo postagem minha te chamando para seguir o meu perfil. Daqui 2 dias vai aparecer outro conteúdo, daqui uma semana outro, daqui 30 dias outro, daqui 6 meses eu vou pular na sua frente e vou falar assim, ó, você não está gostando do que você está vendo, não? Se não tiver legal para você, eu te convido a parar de me seguir, vai fazer coisa mais útil na internet, vai estudar para o Enem, vai estudar para passar, vai estudar para aquele concurso e por aí vai. Tem muita gente que está largando bons concursos de 30, 40 mil reais, tem muito juiz largando a profissão para ir fazer vídeo gratuito no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no LinkedIn, no YouTube. O YouTube hoje monetiza, né? Se você tiver lá tantos milhões, acho que 10 milhões de visualizações no Shorts, tiver lá 4.000 horas assistidas dos vídeos e mais 1.000 inscritos, você monetiza. Então, cada 1.000 visualizações começa a pingar uns centavos. Tem gente que não quer saber de faculdade, quer saber de fazer vídeo. Por quê? Porque está recebendo para isso. Mas antes que muitos pais aí me trucidem, vamos mudar de assunto e vamos voltar aqui ao que o Espírito Santo tem a ver com isso. O que o Espírito Santo tem a ver com você estar lá na internet e ver uma publicação, ver outra? O que isso vai fazer nas nossas vidas? Bom, você está lá assistindo um negócio que não é muito impróprio, né? Biquíni cavadão, rebolando. E aí você gastou 3 segundos, saiu. Abriu de novo o TikTok, apareceu de novo. E aí você fica um pouquinho mais. Você rola o feed, aparece de novo. Agora com um pouquinho menos de roupa. Rola de novo, um pouquinho menos. Quando você pensa que não, você sente uma cutucada do lado. O que é essa cutucada? É o Espírito Santo falando, ó, cara, será que isso aqui está certo? Vamos pensar um pouquinho? Isso aqui agrada a Deus? Se você negligenciar, na hora que você vai ver, você já está lá em um outro site, com muito menos roupa ainda, o povo fazendo uns negócios tudo estranho, e aí bacana, é dignidade morra abaixo. Em uma época que não tinha a internet como a gente tem hoje, em uma época que não tinha rede social, nem Orkut, eu assistia pornografia de madrugada e 3, 5 horas depois eu estava dentro da igreja tocando. Na igreja. Você se sente um lixo. A dignidade vai embora. Você não quer cumprimentar ninguém. Você quer fazer igual um avestruz, enfiar a cara no chão. Por quê?
Porque o Espírito Santo constrangeu, e constrangeu bonito. E graças a Deus que o Espírito Santo constrange. Por quê? Porque isso é um sinal que você tem um guia, que você tem aquele que Jesus deixou para te constranger. E o nosso objetivo não é perder tempo aqui. Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, mas eu preciso estar bem fisicamente e em espírito para quê? Para ser um cristão, para levar a mensagem do Evangelho. Eu não posso levar a minha vida, buscar riqueza, buscar uma família, buscar ter filho aqui e esquecer do que é o principal espiritualmente falando. Aquilo que de fato Jesus morreu para que a gente pudesse estar aqui cumprindo o nosso objetivo. Bom, beleza. Falamos então que não é dom espiritual que vai falar, que vai evidenciar se você tem ou não o Espírito Santo, mas são os frutos. Aquilo que eu me transformei, aquilo que eu exalo. E o caminho não é eu simplesmente tentar ser mais bonzinho, tentar sair daquela porta ali rindo para as pessoas, porque isso mostra que eu tenho os frutos do Espírito, que eu sou mais alegre. Não é eu sair e tentar fazer mais doação, ou, eu ouvi falar sobre o Espírito Santo, amanhã, domingo, eu obrigatoriamente vou ofertar. Não, o processo é o contrário. Primeiro, você vai buscar a presença de Deus, vai buscar o Espírito Santo, e a partir daí, esses frutos vão se manifestar. Você vai estar mais bondoso, você vai estar mais caridoso, vai estar mais amável, mais misericordioso. O processo é o contrário. Bom, beleza. Eu já escutei isso várias vezes na igreja, não só nessa, em todas as outras que eu passei, e se falava que a gente vem em culto, dia de domingo, deixa eu ver quantas horas aqui, estou com tempo. A gente vem em culto, dia de domingo, principalmente os domingueiros, para receber mais de Deus, para encher a nossa botija, de azeite, e ter ali combustível para você passar toda uma semana de estudo, de trabalho, e poder fazer o quê? E poder levar a mensagem para mais pessoas, poder chegar no próximo domingo sem ter desviado. Eu já cansei de escutar isso. A gente vem no culto porque a gente precisa estar em comunhão com Deus, com os irmãos, e não deixar a peteca cair nesse meio tempo. Às vezes você fica doido para chegar sexta-feira, final de semana, para chegar sábado, para vir para o point, pular com a turma, e domingo tem mais culto, segunda-feira vamos começar de novo. Só que imagina como é que funciona um carro. O carro precisa estar com um tanque cheio de gasolina, cheio de combustível para rodar? Não. Com meio tanque ele ainda roda. Com 20%, 10% de combustível, ele ainda roda. O problema está quando chega na reserva. É a reserva que é o problema. Trazendo para o nosso lado espiritual, o que isso quer dizer? Eu posso estar aqui dentro da igreja, vivendo um baita de um Pentecostes, rebolando o manto, mas ao sair daquela porta, vai ter pessoas precisando de mim, eu vou precisar dessa energia espiritual, vamos falar assim, para poder levar mais pessoas a Deus e poder aguentar mais toda uma semana. Só que, se a gente pensar por esse lado, é só quem senta aqui na primeira fileira, ou quem está ali na galeria, por conta de assistir o culto, que vai conseguir absorver o máximo possível do culto, da pregação do pastor César, viajando na palavra, do pastor Reinaldo, dos pastores, e vai sair daqui cheio. Mas e o pai e a mãe, que tem filho para olhar, e o menino está correndo a igreja inteira, tem gente querendo jogar o menino lá para o outro lado, porque ele não fica quieto. E quem está no acolhimento, e quem está cuidando de ministrar a palavra, quem está cuidando do louvor, essa turma não recebe? Essa turma vai sair daqui menos cheia do que quem está por conta de assistir o culto? Eu acho que não é bem por aí.
Eu li um livro chamado Liturgia do Ordinário, que vai falar exatamente sobre isso. Como que a gente enxerga Deus nas pequenas coisas. Como é que eu enxergo Deus tomando um café? Como é que eu enxergo Deus tomando banho? Como é que eu enxergo Deus indo para a faculdade? Às vezes a gente fica bolado, né? Aquela semana de prova, onde eu nem consigo estudar para 2 matérias diferentes, 3, porque a semana está cheia de prova e às vezes eu ainda tenho que trabalhar à noite. Tem gente que vem para estudar, seja na faculdade particular, seja na federal, e os pais não conseguem bancar, conseguem mandar lá R$ 300, só que só o aluguel da pessoa é 400. E aí ela vai trabalhar à noite e o tempo dela começa a ficar todo comprometido. Como é que eu resolvo isso? Se eu conseguir estar na igreja todo sábado à noite, muito obrigado. Se eu conseguir estar na igreja todo sábado à noite, beleza. A tendência é que eu já saia com um pouco mais de combustível. Se eu consigo vir em todos os cultos de domingo, beleza, vou receber também. Se eu consigo estar todo dia na oração das 7, ótimo. Se eu consigo ir na célula, melhor ainda. Se eu consigo vir na oração de sexta, na oração das mulheres, ótimo também, porque sábado, de novo, tem point. Mas e se você não conseguir estar presente em todos esses cultos? Como é que a gente resolve isso? Como que eu posso andar com um combustível que está acima da reserva? Porque é essa reserva que é perigosa. Bom, vamos pensar? O que vai acontecer é, uma dica que eu dou, e isso fez todo sentido para mim. Já tive épocas de altos na igreja, sapatinho de fogo, mas eu também já tive épocas que não foram tão legais. Eu me senti desamparado. Se Jesus na cruz se sentiu desamparado, que dirá você, irmão? Que dirá eu? Vai ter época que é silêncio de Deus, você vai orar, vai chorar e não vai escutar resposta nenhuma e está tudo bem. Faz parte do processo. Mas como que você que não pode estar todo final de semana na igreja, em toda oração das 7, toda semana na célula, como é que a gente consegue estar mais próximo de Deus? Porque a reserva é quando você começa a perder esse azeite, começa a se afastar mais. É só pecado que afasta a gente de Deus? Não é. Se você estuda o dia inteiro, manhã, tarde, está chegando lá no meio do curso, precisa começar a colocar coisa no seu currículo, você vai buscar fazer alguma coisa de noite, vai buscar fazer um inglês, fazer um estágio, algum curso. E aí, aquilo vai te tomando tempo. Você precisa trabalhar, acabou de formar, vai trabalhar. Está trabalhando 12 horas por dia, fazendo plantão no final de semana. Como é que fica? É a vida que vai acontecendo e vai nos afastando de Deus. Alguma coisa que não é legítima aí, trabalhar é legítimo. Fazer mais curso além da faculdade é legítimo, faz parte e Deus quer que você faça. Só que a gente não pode esquecer de estar sempre buscando combustível. Eu não preciso estar com o tanque lotado lá na tampa, mas eu preciso ter combustível para queimar. Porque se o carro chega na reserva e perde combustível, ele para de rodar. O que fez toda a diferença para mim quando eu passei por esses momentos de baixa? Vamos falar assim, arrumar uma agenda. Por quê? Porque você vai pegar uma agenda que tem 365 dias e vai colocar de segunda a segunda uma listinha de coisas para fazer. A gente não faz isso com trabalho, com estudo. Hoje eu tenho que estudar isso, isso, isso. Hoje eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo. Começa a colocar lá na sua agenda, de segunda a segunda, lê a Bíblia. Coloca junto, devocional. Esse devocional pode ser ler a Bíblia. Esse devocional pode ser você ler um louvor, você escutar um louvor. Pode ser você orar a Deus
Tem gente que esquece de orar a Deus. A vida hoje está tão conturbada que a gente está esquecendo de orar a Deus. Então, coloca na agenda, lê a Bíblia, devocional, fazer uma oração. Nem que a oração seja você falar assim, ó, Deus, o pau está quebrando, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou com vontade de entrar dentro daquele maldito decote. Eu estou com vontade de abraçar aquele homem cheiroso que senta na primeira fila da minha sala. Eu estou com vontade de falar mal da fulana, porque ela não é mais minha amiga. Ela quer sair com a outra. Nem que seja para você abrir o coração para Deus. Irmão, eu vim de uma igreja onde a gente foi acostumado, todas as palavras, todas as ministrações eram de adoração a Deus. Ótimo. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Só que nós também temos uma vida em carne e osso que a gente precisa manter para estar bem e levar mais pessoas a Deus. Portanto, quando você externa para Deus, você conta para Deus os seus podres, você está confessando, Deus, eu preciso de ajuda. Não tem nada errado em você fazer uma oração que não é só, Senhor, eu te louvo, muito obrigado pela minha família, pelo meu dia, pelo meu trabalho. Não, Deus quer relacionamento. Você tem um irmão, você tem um cônjuge, você não fala, nossa, hoje o dia foi pesado, hoje foi difícil o meu dia. Então, por que se você fala isso para uma pessoa de carne e osso, por que você não vai falar para o seu pai? Por que você não vai falar para Deus? Deus é Deus de relacionamento. Não é Deus de medo, Ele é Deus de temor. Amém? Bom, que o Espírito Santo possa conduzir as nossas vidas, possa nos levar a abençoar mais pessoas, a levar mais pessoas a Deus, e que nós tenhamos discernimento, tenhamos o constrangimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente terminar. Vou fazer uma oração e vou chamar o Alexander para terminar para a gente. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, pela ministração do Espírito Santo nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos constrangido ao longo de toda a nossa caminhada. Nós te pedimos perdão por muitas vezes aqueles pecados conscientes e também os inconscientes que nós, quando vamos ver, já fizemos. Muito obrigado, Deus, por Jesus, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.